Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a agricultura brasileira participa da conquista do espaço. A Exalc USP foi escolhida pela NASA para desenvolver variedades que vão produzir alimentos durante as viagens espaciais e nas bases planejadas para a Lua e Marte. Com boas práticas, pesquisa e sustentabilidade, o Brasil acelera para se tornar o maior produtor agrícola do mundo até o final da década. Culturas como a do algodão, que produz alimentos junto com a fibra, já são uma referência no mundo. E veja também, queda do consumo derruba o preço da arroba do boi em alguns estados em plena entre-safra. Os estragos da estiagem. No Rio Grande do Sul, a safra de soja 2021-2022 caiu pela metade. E no Mato Grosso do Sul, a queda ultrapassou 30%. A agricultura brasileira vai ao espaço, dentro das naves durante a viagem, nas estações espaciais e bases que devem ser instaladas na Lua e Marte. A tecnologia agrícola desenvolvida no Brasil estará presente para produzir alimentos. A Exalc, Faculdade de Agricultura da USP, foi um dos centros de pesquisa escolhidos pela NASA para desenvolver esse trabalho. Veja na reportagem da TV USP. Produzir alimento de qualidade durante viagens espaciais de longa duração e em futuras estações espaciais na Lua e em Marte. Este é o desafio proposto por um projeto interdisciplinar promovido em parceria pelas agências espaciais norte-americana e canadense. E a Exalc tomou parte nesse projeto. O objetivo do consórcio da NASA com a CSA, a empresa Agência Canadense Espacial, criou um desafio para que equipes do mundo inteiro competissem para a produção de alimentos no espaço. Né? E a ideia foi o quê? Usar esse espaço de 2 metros cúbicos para produzir o alimento fresco. Então aqui, quantos tipos de cultura a gente pode produzir? Não é? Então, poxa, morango, taioba. Tem uma diversidade enorme de culturas que a gente pode utilizar e melhorar a qualidade nutricional do astronauta. Nós fomos felizes na proposta porque os outros competidores, a proposta dos outros competidores foi justamente produzir verdes, algas, nada tão palatável, né? E a gente escolheu o morango, que é uma hortícola bem interessante, e a taioba, que é uma planta nova, né? Desconhecida. Se uma das frentes do projeto prevê a produção de alimentos frescos dentro de módulos instalados nas espaçonaves que farão o transporte dos astronautas, outra se atém a pensar a produção destas mesmas variedades já em solo, nas futuras instalações espaciais na Lua e, posteriormente, em Marte. Depois que ele chegou na Lua ou em Marte, né, numa estação, ele precisa aumentar esse número de produção de alimentos, né, para suprir a estrutura. Então a gente tem a segunda parte do projeto, que é a parte de fazendas verticais, né? Como a gente vê aqui, são painéis verticais que também dentro de um módulo, só que maior, todo controlado, a gente consegue também produzir o alimento em uma escala de produção maior do que no módulo. Por fim, uma terceira frente do projeto se ocupa das questões fitossanitárias, essenciais para a qualidade e a segurança alimentar das equipes que participarão destes projetos fora da Terra. Aqui a gente trabalha com o cultivo in vitro, que é o início do nosso projeto, né? Então a gente garante que as mudas que a gente está colocando no painel que vai estar na nave, elas estão sadias, sem micro-organismos e saudáveis, né, de uma maneira geral, tanto a planta em si quanto o fruto. A gente monitora principalmente a fonte de contaminação externa, né? Então a gente
toda vez que a gente está introduzindo material que vem do campo, a gente faz um protocolo de asepsia para garantir que ela esteja saudável, né? E durante esse processo de cultivo in vitro, a gente faz um processo que a gente chama de multiplicação. A gente coloca um gel, né? A gente tem o gel, e nesse gel ele tem uma gama de hormônios, né? Naturais ou sintéticos, que vão estimular a planta a ela se multiplicar. E também a gente deixa esse material estabelecido para depois fazer a aclimatização e completar as mudas que porventura venham senescer no módulo ou que tem algum problema, né? Então a gente garante que a muda esteja sadia e que ela produza frutos sadios também. E as chuvas para as lavouras devem voltar a partir deste mês. Veja na previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nessa edição do Agrocultura. Neste momento, o grande questionamento é quando volta a chover nas áreas produtoras para que se possa planejar o plantio, especialmente no centro e norte do território nacional. Eu coloquei aqui o mapa da previsão de chuva para as próximas 3 semanas. Não se prendam muito à quantidade prevista, os modelos colocam aí volumes até altos aqui em parte do sul do Brasil, agora nessa primeira semana que eu coloquei aqui, mas o interessante é você observar a tendência da chuva se distribuir pelo território nacional. Falo disso porque a quantidade ela vai oscilar e pode mudar até o final do mês, porque o prazo é longo. Então vamos começar aqui pela semana 14 a 21, a gente vê que a chuva já consegue chegar aqui em parte do norte de Minas Gerais, trazendo também alguma instabilidade para o sul de Goiás. É pouca chuva, em geral volumes baixos, mas como eu falei, o desenho da chuva que é o mais importante. Segue muito seco no Mato Piba, Mato Grosso ainda e também norte de Goiás muito seco, áreas que têm sofrido aí com a falta d'água, situação normal, natural neste final de inverno e começo de primavera. Quando a gente vai para o período seguinte, já de 21 de setembro até 28, a gente vê que o mapa já está mais colorido, significa que as primeiras pancadas de chuva já devem alcançar aqui o Mato Piba e também boa parte do centro-oeste, ainda muito irregular, são as primeiras chuvas só para baixar um pouco a poeira, ainda não é aquela chuva que realmente repõe a umidade do solo, mas então dá início aí às primeiras pancadas de chuva. E quando a gente vai de 28 de setembro até 5 de outubro, a gente vê que se mantém esse padrão de mais umidade no interior do território nacional, ou seja, realmente começa essas primeiras pancadas de chuva, ainda muito longe de ter aquele volume que realmente possa infiltrar no solo e trazer condições de plantio, mas marca o início então de aos poucos repor essa umidade e devemos ter ao longo de outubro um cenário mais favorável. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Com retração do consumidor, preço da arroba do boi cai em alguns estados em plena entre-safra. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Os agricultores brasileiros devem colher 271 milhões de toneladas de grãos na safra 2021-2022. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, caso essa previsão se concretize, o aumento em relação ao ciclo anterior deverá ser de 5%. Apesar da expectativa positiva, a produtividade do principal grão cultivado no país, a soja, foi prejudicada por condições climáticas desfavoráveis em regiões importantes de plantio, como em estados do Paraná, Santa Catarina e em parte também do Mato Grosso do Sul. Além disso, no Rio Grande do Sul, a estiagem derrubou a produção pela metade. Diante dos prejuízos registrados nessas e em outras unidades, os técnicos da Conab calculam que os sojicultores colherão cerca de 125 milhões de toneladas de grão. É uma redução de 10% em relação à safra 2020-2021. Ainda a produção total do milho deve crescer 30%, atingindo cerca de 113 milhões de toneladas, graças à retomada da produtividade na segunda safra. E se, por um lado,
A falta de chuva afetou parcialmente a eficiência das lavouras de algodão, agora favorece a colheita, prevista para ser encerrada em setembro, com a possível marca de 2,5 milhões de toneladas. No levantamento, também são destacados positivamente o plantio de sorgo e negativamente o de feijão. O primeiro, impulsionado pelos preços do milho, registra uma produção recorde de 2,8 milhões toneladas. Já os produtores de feijão enfrentam problemas climáticos em todas as 3 safras da leguminosa. Por isso, a produção só deve atingir 3 milhões de toneladas, o que é suficiente para suprir apenas a demanda interna nacional. Já no caso do arroz, os técnicos da Conab estimam que haverá uma redução na colheita. Ela deve se aproximar de 11 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul é o 5º estado com maior produção de soja do país. Está próximo de finalizar a comercialização de grão da safra 2021 e 22, com cerca de 8,6 milhões de toneladas, quantidade 34% menor que a safra anterior, em decorrência de estiagem que afetou a região. Até o momento, a comercialização atingiu 87,50% da produção, ao preço médio disponível, R$ 168,21 a saca. Se olharmos para a questão das exportações, Mato Grosso do Sul se encontra na 6ª colocação, com aproximadamente 5,17%, representando o estado do Mato Grosso do Sul. Porém, por outro lado, quando nós olhamos a questão de produção, Mato Grosso do Sul se encontra na 5ª colocação, atrás dos estados como Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Registrado o primeiro caso de raiva em 2022 no município de Toledo, região oeste do Paraná. Um bovino morreu em decorrência da doença e o veterinário que atendeu o animal acionou a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. O caso aconteceu em uma propriedade rural distante 15 quilômetros da zona urbana de Toledo. E a ADAPAR iniciou bloqueio num raio de 12 quilômetros para orientar produtores da região, principalmente quanto à importância da vacinação contra a raiva. Dados compilados pela Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia têm indicadores positivos para as safras de 2022 e 2023 nas regiões norte e nordeste do Brasil. A região, segundo cálculos da entidade, que congrega 35 usinas em 11 estados brasileiros, deverá moer 57 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, ante 54 milhões de toneladas registradas na safra passada, de 2021 e 2022. Em termos de perfil de produção, o açúcar deverá apresentar um protagonismo maior em função das condições de mercado mais favoráveis. E veja agora outras notícias do campo. Em Goiás, sobra carne no mercado e o preço da arroba cai na entre-safra. A queda no valor da arroba do boi em Goiânia chama a atenção. Se em São Paulo está sendo vendido por R$ 311, aqui está mais baixo, R$ 274. Vários fatores fazem o mercado acreditar que as vendas deverão melhorar esse mês. Focando no meio de setembro, eu acredito que não tenha grandes diferenças nas negociações de arroba. Agora nós temos que considerar uma coisa. Com o auxílio sendo pago ao brasileiro em torno de R$ 600, isso já ajuda bastante no consumo. O aumento dos preços da carne começou aqui no Brasil lá em 2019, muito por conta das exportações, principalmente para o mercado chinês. Nesse momento, a oferta é maior do que a procura. Por isso, segundo os comerciantes, os preços aqui em Goiás já estão caindo. Nós temos hoje em torno de uma queda aí aproximada de 10%, né? Num período atípico, onde nesse período de entre-safra, a pressão era de alta, né? Essa queda deve acontecer durante todo o mês de setembro, mas mesmo assim, as pessoas como a Eliane têm que se virar para comer carne todos os dias. Para mim colocar a carne ainda na minha mesa, eu estou precisando ainda economizar muito. A seguir você vai ver, culturas de algodão produzem a fibra e também alimentos. Exemplo de boas práticas que ajudam o Brasil a buscar o primeiro lugar na produção agrícola mundial. Nós voltamos já.
Brasil é um gigante do agronegócio mundial, com pesquisa, boas práticas e sustentabilidade. Até o final da década, o país poderá se tornar o maior produtor agrícola do planeta. Em culturas como a do algodão, o modo brasileiro de produzir se tornou referência mundial. Hoje, a mesma terra que produz o algodão também produz alimentos, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Soja, milho, trigo, café, açúcar, algodão. O que há em comum entre eles, hein? Você sabe dizer? Além de riquezas do país, todos esses produtos são considerados commodities, traduzindo ao pé da letra, mercadorias, ou seja, produtos de origem agrícola, pecuária, mineral e ambiental que fornecem matérias-primas importantes para a produção industrial em todo o mundo. E o Brasil é um grande produtor de commodities, mas produzir em larga escala não significa deixar as boas práticas de lado. O algodão brasileiro é um bom exemplo. Os meus pais foram produtores de algodão, né? Minha família, dos meus pais, produtores de algodão. Então era um cultivo manual, feito basicamente familiar, muito ainda em um processo não rudimentar, mas um processo básico. E ao longo do tempo o algodão ele foi quase que uma cultura itinerária, né? Ele sai do Nordeste, vai para o Sul, para o Paraná, depois ele começa a migrar para São Paulo, migra para Minas, Goiás e se instala no Cerrado brasileiro. E a partir daí, uma evolução incrível junto com toda a história do Cerrado brasileiro, que é uma das evoluções mais bonitas no que tange se você pensar socialmente, pensar do lado tecnológico e também do lado empresarial. O setor algodoeiro foi um dos primeiros a se preocupar com a questão da sustentabilidade e também das boas práticas socioambientais no campo. E tudo isso começou com o programa Algodão Brasileiro Responsável. Olha, a sustentabilidade e boas práticas de cultivo fazem parte da história dos produtores. Não existe essa possibilidade de nós fazermos qualquer tipo de esbanjo, tanto na área de água, na área de defensivos, fertilizantes, porque nós temos um custo. O nosso cliente é uma pessoa muito observadora de qualidade, de custos e olha bastante essa relação que nós temos com o meio ambiente, essa relação que nós temos com o consumidor final. Hoje, 96% do algodão brasileiro é produzido no solo de cerrado, né? Que originalmente eram solos muito pobres, em todos os sentidos, né? E aí nós fomos desenvolvendo uma tecnologia tropical própria e criamos uma coisa que parece muito simples, que é o plantio direto, o plantio na palha, é o plantio sem revolver o solo. Só que essa tecnologia nos permitiu outra coisa. Hoje, quase 70% do algodão brasileiro é produzido em segunda safra. O que é isso? O produtor vai lá, planta uma soja, agora a primeira chuva de setembro. Aí em janeiro ele vai correndo tudo lá, colhe a soja, planta algodão e colhe algodão. E no outro ano ele planta soja, depois ele planta milho e já põe um capim lá dentro do milho que pode engordar umas vaquinhas lá ou só melhorar o solo. Então isso tem trazido um aumento da matéria orgânica enorme para os nossos solos, né? Nós estamos fixando CO2, gás carbônico do ar, e colocando no solo através de matéria orgânica. E isso tem nos ajudado muito a aumentar a produtividade. As boas práticas no cultivo do algodão estão em alta, e isso tem levado as indústrias a pesquisarem e desenvolverem produtos e soluções mais sustentáveis e que agridam menos ao meio ambiente. O principal produto que nós temos é a base de glomos irânico, né, que é uma micorriza, onde ela além de promover, claro, uma melhora da estrutura de solo, ela também ajuda a planta no sentido de ter uma melhor captação de nutrientes, de água,
né? Você tem uma melhora de absorção de carbono, de produção de compostos da planta, então você tem uma melhor produtividade, uma melhor qualidade de frutos, né? Essa mudança no manejo da lavoura, com a utilização de produtos naturais, tem proporcionado ao país produzir uma fibra de melhor qualidade, atestada por laboratórios certificados. São 16 parâmetros, mas tem alguns parâmetros que são principais, como cor, como a resistência da fibra. Tudo que é feito lá, desde dos tratos culturais, da colheita, processamento do algodão, quando essa amostra chega no laboratório, dependendo de como é feito esse manejo de toda a colheita, vai afetar, obviamente, a qualidade da fibra que vai ser testada nos nossos laboratórios. A tecnologia também tem contribuído para esta nova era do algodão brasileiro. Nós conseguimos, por exemplo, com o uso de drones, mapear os talhões, as fazendas desses agricultores, identificando as plantas daninhas, processando as imagens e em tempo recorde, entregando o mapa de aplicação que é o que o agricultor precisa aplicar onde é necessário, colocando direto no seu pulverizador e assim fazendo a aplicação inteligente. Muitas pessoas hoje falam que a agricultura digital ela é do futuro, mas não, ela é do presente. Hoje nós já conseguimos entregar nessa maneira a otimização dos insumos, impactando na sustentabilidade do negócio hoje, com tecnologias altamente elaboradas, né? E alta performance, mas principalmente com muita simplicidade e praticidade na hora do uso. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e eu espero vocês no próximo domingo. Até lá e uma ótima semana.